Oi, primeiro ano! Cheguei para mais um encontro, hein? Não acaba nunca, gente. Não acaba nunca porque todo dia nós temos uma aula, uma delícia de aula, não é assim? Vocês gostam de língua portuguesa? Gostam, os professores já disseram que sim, viu? E porque você vai levar para a vida tudo que você aprende, ok? Então já separa teu material aí, separa teu caderno, abre ele na língua portuguesa, que hoje nós temos a nossa aula 14.1. Vamos falar sobre o quê? Língua, fala, as formas como ela acontece, é mais novidade, ou então você vai lembrar, eu falo assim, tá certo, tá errado, né? Como é que acontece? Eu não posso dizer que tá certo, houve comunicação. Então nós vamos agora trabalhar um pouquinho sobre esses níveis, tá? E aí vamos ver o que cada um de vocês aí na sala vão compreender e lembrar do que você já viu lá atrás, a sua bagagem, ok? Então vamos lá para a tela. O que é que nós temos aqui? Níveis de linguagem. Nós vamos falar sobre língua, fala, níveis da fala, conotação, que nós falamos muito em nossa última aula, lembram? Então, conotação, denotação também iremos relembrar, o sentido real e sentido figurado e o sentido comum e no dicionário, primeiro ano. Então é uma aula prazerosa que você vai aí buscar até diversos exemplos do nosso dia a dia, tá? Então aqui nós temos o nosso nivelamento, falando sobre níveis de linguagem, a nossa árvore do conhecimento que vem aí carregada de informações para vocês, certo? Para a gente levar para a vida. Olha aqui, o que que essa imagem traz para você? Nós temos aqui, o que que vocês percebem? Profissionais, tem a linguagem, quando você identifica aqui um médico, por exemplo, você percebe que o médico tem a sua forma de transmitir a mensagem, uma mensagem técnica. O que que você acha? Quando você vai ao médico e aí ele conversa, se ele não usar uma linguagem mais simples, você não vai ficar todo mundo fica, meu Deus, o que que ele quis dizer? Não é assim? Então essa imagem aqui é para a gente pensar. Olha quantas profissões nós temos. E cada um fala, tem ali o seu grupo, tem a linguagem mais específica, certo? Aí nós começamos assim, acompanha aqui comigo. Eu não vi ela hoje. Ninguém deixou ele falar. Deixa eu ver isso. Eu te amo, sim, mas não abuse. Não assisti o filme, nem vou assisti-lo. Sou teu pai, por isso vou perdoá-lo. O que que nós temos aqui logo no início, primeiro ano? Quando você começa assim, eu não vi ela hoje, tudo certo? Aqui, eu não vi ela, ninguém deixou ele falar, deixa eu ver isso, eu te amo sim, mas não abuse. Não assisti o filme. Quando você lembra não assistir, o que já vem automaticamente? Ao, não é assim? Então vamos ver. Norma culta. Então aqui nós temos a forma do dia a dia, sem aquela preocupação com a gramática. Lembra que nós falamos já em uma aula sobre a norma culta? Aquela padrão em que você vai ter toda uma preocupação com as regras gramaticais? Então vamos ver aqui. Eu não a vi hoje. Lá em cima nós temos eu não vi ela hoje, né? Ninguém o deixou falar. Deixe-me ver isso. Eu te amo, sim, mas não abuses. Não assisti ao filme, nem vou assistir a ele. Sou seu pai, por isso vou perdoar-lhe. E aí?
Temos aqui, os dois passaram a mesma informação. O que você diz aí? Vocês podem até, olha só, nesse momento, vocês têm o texto, tem o primeiro texto, ele começa, não vi ela, né? E aí abaixo você tem o texto, mas o que há de diferente aí? Nesse momento, professor, pode dar aquela pausa e conversar com a turma, o que você, que está sentado aí, o que você que acompanhou a leitura percebeu? E vocês podem compartilhar. Eu tenho, professora, ambos passam a informação. Eu concordo, ok. Mas percebam que, quando nós falamos ali da norma culta, ele vem preocupado com o quê? Quem sabe aí? Com as regras gramaticais. Percebem? Tudo bem que eu passei a mensagem em um, também consegui compreender o outro texto, porém um está mais leve, você conversa, fala, eu não vi ela, né? O outro, eu não a vi. Percebe essa diferença? Que um está ali dentro das regras gramaticais e o outro está solto sem aquela preocupação. Ambos passam a mesma mensagem, mas eu tenho que ter aquele cuidado em que momento eu vou utilizar, para quem eu vou falar ou escrever. Esse é o cuidado que eu preciso ter, ok? Então vamos voltar aqui para a tela. Nós temos comunicação. Quando falamos em comunicação, eu vou lembrar da língua e vou lembrar da fala. O que é meu? O que é individual? Eu posso ficar, você está falando errado, né? Não, isso aqui não fala assim não. Eu posso fazer isso primeiro ano? Eu posso ficar rindo do meu colega? Lembre que é individual. Esse processo nosso de comunicação, de passar a mensagem, cada um vai ter a sua forma. Agora eu preciso conhecer, mas não posso dizer está errado, não fala assim, entendeu isso aí? Não, zero. Então a tríade cuja materialização vincula-se a todo e qualquer processo comunicativo, certo? Olha aqui, nós temos bonjour, olá, o nosso olá. Vocês têm, olha quantas formas nós temos aqui de saudação. Qual é a ideia que nos traz a imagem? Olha a comunicação aqui de várias formas, né? Então, o idioma é um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem. Concordam? Certo? Quando nós falamos em língua, olha lá, para Saussure, o objeto da linguística seria a língua em oposição à fala. Essa visão de língua excluía tanto a sua realização concreta pelos falantes, quanto a sua evolução ao longo do tempo. E aí, olha só, quando nós falamos em evolução ao longo dos tempos, né? Ao longo do tempo, o que você percebe? Eu sempre trago como exemplo a palavra você. Olha a evolução. Vós me ser. E aí ela vai evoluindo, né? Você. Hoje, se você perceber, não sei se alguém vai se encaixar no exemplo, quando você olha para o colega e fala assim, você fez a atividade? Você fez o decolando? Né? Você vai ao mercado? Você vai ao balneário? Então, olha, quando nós falamos em evolução, olha aí, sendo comprovado para vocês. Dentre outras palavras também. Então, você, ele vai, vós me ser fez a atividade, você fala, você fez a atividade, daqui a pouco nem sai mais, sai só o C, só o sonzinho do C ali. Então, olha quando nós falamos em evolução, ok? Vamos voltar aqui para a tela e vão acompanhando aí, tá? A língua é um bem pessoal na medida em que é um bem coletivo, certo? Então, aqui traz uma reflexão para a gente, olha. Quando nós falamos a língua é um bem pessoal, na medida em que é um bem coletivo. É a maneira particular como a linguagem verbal se realiza
nas interações de um grupo social específico, certo? Então, cada grupo tem ali a forma de se comunicar. Muitas vezes você pode não compreender por quê? Você não faz parte daquele grupo. Quando você está ali inserido, você vai, essa palavra quer dizer isso, você vai familiarizando o outro. Então, é a maneira particular, cada um tem a sua, a forma como você vai se comunicar. A fala e escrita, olha a imagem aí. É a forma como o indivíduo se comunica oralmente, certo? O que você vai levar de informação? O outro compreende? É a sua forma de transmitir ali a informação, correto? É possível viver, pessoal, sem a fala? O que você acha? Vocês aí falam até? Ou é uma turma mais tranquila? Falam só o necessário? Então, a fala é individual, sendo a forma como o indivíduo se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal, que nós já falamos sobre ela. Lembram? A linguagem verbal, então aqui entra a fala, sendo que cada um tem a sua aí na sala. Cada um se expressa de uma maneira. Mas, quando nós falamos aqui em níveis de linguagem, aí nós vamos aumentando aqui. Olha, nós temos, deixa eu voltar, vou colocar aqui para vocês, o que nós temos? Níveis de linguagem. Fiz o meu, já pode fazer a sua anotação também, tá? Eu tenho formal ou culto, informal ou coloquial, o técnico ou científico, o popular ou regional. E agora, o que traz cada uma delas? Essa aqui é boa para vocês, né? Formal ou culto? Quem sabe aí na sala? Quando você vai apresentar um trabalho, qual é a forma que você utiliza? É uma linguagem mais formal, mais culta, mais ali dentro da gramática, respeitando todas as regras? Ou a informal ou coloquial, que é a minha linguagem do dia a dia, quando eu converso com a minha família, com os meus amigos, aquela linguagem sem aquela preocupação com as regras gramaticais. O técnico ou científico é bem mais específico, vem tratando ali um ponto. Popular ou regional? E aí? O que você contribui com a sua turma? O que vocês aí podem dizer? Eu sou professora, eu sou aquele estudante que eu estou sempre utilizando a minha linguagem culta. Tem alguém aí na sala assim? 24 horas, minha linguagem formal, a minha linguagem sem nenhum desvio gramatical? Quem tem aí na sala? Não, professor, eu sempre utilizo a minha linguagem coloquial, aquela minha linguagem mais leve, mais tranquila, mas eu sei que quando eu for a uma entrevista, quando eu for apresentar um trabalho, um seminário, eu preciso utilizar o quê? A minha linguagem mais formal. Confere? E quando nós falamos na linguagem regional? Aqui nós temos um ponto importante, né? Chega alguém na sua turma que veio de outro estado, e aí é claro que ele vem com palavras diferentes, que para mim pode ter um significado, para você vai ter outro significado. E aí, o que você vai fazer? Tudo é comunicação. Nós temos que fazer o quê? Respeitar, compreender e apropriar-se ali, né? O que isso quer dizer? Então, a linguagem, ela permeia vários campos, pessoal. E aí você precisa conhecer um pouquinho de cada, ok? Vamos para a tela. Depois que falamos em linguagem formal, informal, técnica, popular ou regional, aqui trabalhando os níveis de linguagem, tá? Formal ou culto. Solicito por gentileza o envio dos documentos até a próxima sexta-feira.
Viram aqui? O que nós temos? Um vocabulário elaborado, uma correção gramatical, uma organização lógica das ideias, pouco uso de gírias ou regionalismos, certo? Direto, olha, bem formal mesmo. Solicito, por gentileza, o envio dos documentos até a próxima sexta-feira, ponto. Sem nenhum desvio. É usado em situações que exigem o quê? Prestígio, rigor gramatical e clareza. Você vai procurar o quê? Caminhar ali com a gramática. Fui no cinema, fui ao cinema, assisti o filme, assisti ao filme, ok? É uma constipação, dói-lhe a cabeça e tem o nariz a pingar. E agora aqui, é tão formal, será que dá para o outro compreender? Hã? Aí você vai analisar. Então, cada ambiente, você tem que saber o que eu vou utilizar. Entrevistas de emprego, redações acadêmicas, discursos oficiais ou aulas. Até aqui, claro para vocês, a linguagem culta, a linguagem formal. E a nossa linguagem informal ou coloquial, primeiro ano? Vamos ver quem se identifica. Aqui nós temos, cara, tô te esperando faz mó tempão. E aí? Eu consegui entender a mensagem. Nós temos aqui uma linguagem coloquial, aquela linguagem sem a preocupação da gramática. Vejam, cara, tô te esperando faz mó tempão. Cara, o que faltou? O que de repente, se eu colocasse na linguagem formal, como ficaria primeiro ano? Lembrando que aqui estamos enfatizando a minha linguagem informal. Essa é a nossa linguagem do dia a dia, né? Então, ela traz o quê? Uso de gírias e expressões populares, frases incompletas ou com estruturas simples, eventuais desvios das normas gramaticais. Ficou claro? Bom? Olha lá, rola é nós, sou, demorou. Aqui há mais liberdade linguística. Você quer transmitir uma mensagem, você quer falar com o teu colega, mas vejam que não há aquela preocupação. Olá, tudo bem? Como vai você? Não, é solto. É nós, né? Como é que vocês fazem aí? É nós, demorou. E aí, beleza? É uma linguagem mais solta. Utilizado em conversas cotidianas entre quem? Normalmente acontece entre os amigos, familiares ou, olha lá, senhores, redes sociais. Ali acontece muito. Nas conversas, WhatsApp, né? Então aqui você tem uma liberdade na comunicação. Você se comunica da forma que o outro vai compreender e você não está ali preocupado se tem uma concordância, se não tem, porque nessa situação, sem problemas, tá? Popular ou regional. Nós temos aqui. Nós vai pescar lá no Igarapé amanhã cedinho. É a nossa linguagem popular, a nossa linguagem regional, que houve aqui a comunicação, eu compreendi, eu a respeito, certo? Uso de termos regionais como oxente, guria, trem, construções gramaticais marcadas pela fala espontânea. Nada de ficar dizendo, ei, tá errado, né? Nós vamos. Não, nós vai pescar lá no Igarapé amanhã cedinho. É a nossa linguagem popular, que deve ser respeitada, sim. Tudo bem, primeiro ano? E agora? O que nós temos aqui? Mais exemplos para vocês. Percebam que vem o conceito carregado de quê? De vários exemplos para os senhores. Quando é hora de comer, dá até para a turma toda aí fazer a leitura. Vamos lá? Olha lá, 1, 2, 3. Então vamos. Quando é hora de comer, nós come.
Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então vejam bem, olha toda a linguagem, né? Como ela aconteceu, qual foi a mensagem, eu compreendi, ok? Quando é hora de comer, quando é hora de comer, você compreendeu toda a mensagem? Então, perfeito. Temos aqui mais um para vocês e vão acompanhando aí, tá? O primeiro quadro, apaixonados, será? Oi, tem problema de nós bater um papo? Olha lá o que aconteceu. Aqui a gente para a aula e aí diz o quê, primeiro ano? O que a gente consegue interpretar aqui? O que aconteceu? A moça toda animada, né? Foi lá, conheceu o rapaz, aí do nada ele solta. Oi, tem problema de nós bater um papo? Ela sumiu. O que será que aconteceu? Você sabe, né? Quando ele diz tem problema, ela já aí, não, aqui não dá, foi embora. Já sumiu. Então, presente na fala de comunidades locais ou grupos com menor escolarização formal. Você compreendeu a mensagem? Você a respeita, né? Tudo vai depender do que você vai utilizar. Por exemplo, é um trabalho a ser apresentado, é uma entrevista, eu estou aqui com os meus colegas, eu estou em casa, então eu tenho que saber qual eu vou utilizar sem aquela cobrança e sem a exposição de ficar apontando. Não existe, pessoal. Existe o local em que eu preciso fazer uso da norma culta e seguir as regras gramaticais, mas eu compreendo e respeito toda forma de comunicação, correto? É rica em expressões regionais e pode trazer marcas da oralidade e do cotidiano. Tudo bem? Vamos ver aqui. Aos 18 anos, pai Norato deu uma facada num rapaz no adjutório e abriu o pé no mundo. Nunca mais ninguém botou os olhos em riba dele, afora o afilhado. Padrinho, eu vim cá chamar o senhor para nós de morar mais eu. Qual flor esse caco de gente não sai daqui mais não? Vamos! Bule gente, não bole mais bicho. O senhor anda perrengado. Olha aí, gente. Conseguiram compreender? Vejam as várias formas, as palavras que nós temos aqui. Nunca mais ninguém botou os olhos em riba dele. Quer dizer o quê? Nunca mais ninguém ouviu? Nunca mais ninguém colocou os olhos em cima dele? E aí? Padrinho, eu vim cá chamar o senhor para nós de morar mais eu. Então veja a forma da comunicação. E aconteceu a comunicação de forma perfeita. Nós temos aqui, olha as variedades, oxente, uai, ba, tchê e por aí afora. Quando nós falamos em nível técnico ou científico, saímos da linguagem formal, certo, ou coloquial. Aqui o nível técnico ou científico. Observem, a fotossíntese é o processo bioquímico pelo qual organismos autotróficos convertem energia luminosa em energia química. Então aqui nós temos uma linguagem voltada para o lado científico, certo? Aí você vai a uma consulta e recebe a seguinte informação. Doutor, o que eu tenho? O que está acontecendo? É uma constipação, dói-lhe a cabeça e tem o nariz a pingar. E aí, gente, foi uma linguagem coloquial, uma linguagem que você compreendeu, uma linguagem muito técnica, né? Então ali é algo que você
tem uma certa dificuldade na compreensão. Empregado em textos, quando ela será utilizada? Empregada em textos acadêmicos, científicos e profissionais, correto? Voltado para um público especializado, tá? É diferente da nossa linguagem coloquial, que você usa ali sem aquela preocupação. Essa linguagem aqui, ela é específica, tem o público que vai atingir, ok? Exige linguagem objetiva, precisa e padronizada. Então, vejam, o vocabulário técnico, não se sabe a temática, mas ele vai técnico e específico, uso de termos próprios de cada área, pode ser jurídico, médico, científico, clareza, objetividade e impessoalidade. Então, olha só. Até agora, primeiro ano, muita informação para vocês, né? Mas elas são necessárias. São necessárias e são tranquilas também, porque quando nós falamos em linguagem formal, aquela linguagem culta, você já conhece. O que a gente pode fazer aqui, minha linguagem formal, eu vou utilizar em determinados momentos, determinadas situações que exige que você faça ali toda aquela formalidade respeitando as regras gramaticais. A nossa linguagem regional, respeitá-la também. Vem alguém de outro estado para a sua sala e aí você vai ficar rindo do colega? Não, gente, ele vai trazer até mais informação para vocês. Quando nós falamos da linguagem coloquial ou a linguagem informal, é essa que você utiliza com o seu colega, com a sua família, com o seu grupo que você faz parte, certo? Conseguiram registrar? Então vamos para mais um pontinho aqui para vocês, na tela. Nós temos agora, primeiro ano, a denotação. Falamos em denotação e conotação. Quem vai lembrar aí na sala o que é uma denotação? Já está aqui, né? Mas você pode trabalhar com vários exemplos. Quando nós falarmos em denotação, eu vou lembrar ali de verdade, sentido literal, real, dicionarizado das palavras. O maior exemplo que nós temos, então, no nosso dicionário, ali nós temos a denotação, certo? O que mais que nós temos? Sentido denotativo, você vai lembrar do sentido literal, é o que realmente vai ser informado sem nenhum sentido figurativo, tá? É usado em textos que visam informar o quê? Eu quero informar aqui, sem rodeios, com clareza, como notícias, manuais e textos científicos. O pássaro voava pelo céu da cidade. Tranquilo? Relampejou durante a noite. Tudo bem? E aqui na imagem nós temos assim: a árvore foi cortada para a construção da estrada, tal qual aconteceu. Tá aqui. Linguagem denotativa. É o nosso sentido real. E o sentido conotativo? Ele vem também colocado como sentido figurado. Então acompanha aí, é o sentido subjetivo, simbólico, né? Ele é emocional, que uma palavra pode assumir de acordo com o seu contexto. Sempre lembrando, a palavra vai ter determinado sentido conforme o contexto. Aquela professora é uma árvore de sabedoria. Quer dizer o quê? Sabe muito, conhece, não é isso? Mas aqui, ela é uma árvore? Não, né, gente? É o sentido figurado, então é o sentido conotativo. O carro voava pelas ruas da cidade. O que esse voava quer dizer? Muito rápido? E não que voava, né? Sentido também figurado.
Seus olhos relampejaram de ódio. Então, quando você vai trabalhar nessa parte mais conotativa, você pode aqui trabalhar todo o emocional. Uma palavra, ela pode assumir vários significados, mas vai depender, pessoal, aqui do nosso contexto, certo? É comum na literatura, que nós vamos estudar literatura, guarda bem essa palavrinha aí, primeiro ano, literatura. E aí nós vamos lembrar do sentido conotativo. É comum na literatura, poesia, música e publicidade, pois enriquece a linguagem com figuras de linguagem que os senhores também conhecerão. Sentido figurado, olha aí. Quando nós temos aqui vocês, muitas vezes até brincando, a gente acaba brincando na sala, né? Fala assim, você parece uma cobra. O que que isso quer dizer? Eu estou usando o quê? Qual o sentido? É o conotativo ou é o denotativo? O que que a cobra vai trazer? Por que que o colega está chamando a outra de cobra? Ih, você parece uma cobra. Por quê? Denotativo ou conotativo? Hã? Pensa aí, responde rapidinho. Vamos voltar aqui para a tela. Quem? Quando você fala, né? Você parece uma cobra, você é uma cobra. Sentido figurado. Quer dizer o quê? Que ela apronta, né? Qual é a mensagem que traz aí por trás dessa cobra? Fica aí para vocês refletirem. Ai, gente, olha essa daqui. Eu odeio estes pneus. Olha só. Ai, mas incomoda, né? Olha lá, eu odeio estes pneus. Aí você vê a imagem com o que está escrito, qual é o sentido? Aí ao lado nós temos também, eu adoro esses pneus. Olha a mensagem. Olha aqui o sentido conotativo. Então, quando você vai fazer uso, certo? Desse sentido conotativo, você pode brincar, você pode florear, você pode olhar, eu quero dizer alguma coisa, eu vou trabalhar aqui com a conotação. Lembrando que o sentido denotativo, você vai direto ao ponto sem fazer aquele rodeio, certo? Já o sentido conotativo, não. Você pode até, olha a história da cobra. Quando o colega falou, você parece uma cobra, você é uma cobra. Por quê? Porque apronta, porque faz coisa errada. Qual é o significado que a cobra traz aí pra gente? Né? Então, lembrem bem dessa parte, porque nós vamos trabalhar muito lá na literatura. Primeiro ano, chegamos ao fim da primeira parte, né? E aí, gostaram? Conseguiram relembrar? Todo esse material vocês já viram em primeiro ano. Fizeram as anotações dos senhores? Então, muito bem. Daqui a pouco eu volto com a nossa revisão. Tchau!